Salve rastradores, por aqui Rastramento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse para aqueles que são interessados no mundo do rastramento. Uma das técnicas importantes no rastramento é a chamada disciplina de redução de sons e sinais. Isso pelas quais se tenta minimizar os sons, ruídos, causar o mínimo de perturbação ao ambiente quando se estiver em deslocamento. Isso é especialmente importante quando se tratar de rastramento de animais. Porque qualquer som diferente daquela localidade pode afugentar esses animais e acabar prejudicando todo esse rastramento, seja lá para qual for essa finalidade. Por exemplo, né, a voz humana é bem característica, isso pode assustar bastante esses animais e afugentá-los. Né? Ou também, por exemplo, eventuais disparos de arma de fogo também, evidentemente que esses sons vão afastar os animais. Nesses ambientes existem esses animais que circulam nesses ambientes, que estão presentes nesses diferentes biomas e regiões. Eles produzem, quando se deslocam, eles produzem certos sons característicos, de acordo com esses seus padrões de deslocamento. Por exemplo, é bastante diferente o deslocamento de um veado, que ele se desloca devagar, olha para os lados. Por exemplo, de um graxaim, que se desloca sempre nervoso, olhando para os lados. Bem diferente também de esquilos, por exemplo, que ficam saltitando, né, fazendo aqueles sons característicos, saltando de um lugar para o outro. Ou também diferente, por exemplo, de catetos, queixadas, por exemplo, ou javalis, que também se deslocam, ficam fazendo barulho, fuçando, cavando, e se avista alguma coisa de diferente, disparo. Ou, por exemplo, também bem diferente dos sons característicos de uma anta, por exemplo, se deslocando no leito de um rio baixo. Inclusive, esse deslocamento da anta nesses rios baixos pode inclusive ser confundido com o de um ser humano, né? Dada quando ele está deslocando dentro do rio, obviamente que um rio baixo. Isso pode ser confundido inclusive com o deslocamento de um ser humano. Mas uma das nossas dicas aqui para incursões nessas áreas naturais, para fazer rastreamento de animais, é atentar para não denunciar a sua presença, ficando atento para eventualmente não quebrar nenhuma vegetação seca e eventualmente produzir um estalo bem típico dessas vegetações secas. E esse estalo da vegetação seca, ele é bem diferente de qualquer outro som também nesse ambiente natural e pode acabar afugentando esses animais. Por exemplo, significa isso aqui, por exemplo, se estiver passando na região seca, não atentar para essas vegetações, dá um estalo parecido com esse aqui. Esse estalo aqui de uma vegetação quebrando, isso aqui pode afugentar o animal. É bastante difícil, claro, isso depende de região para região, mas, por exemplo, nessa região aqui, nesse bioma aqui, nessa região específica desse bioma, o maior animal que se encontra aqui são as antas, né? Aqui não há registro ainda de javalis, então a anta aqui é o maior animal. Uma anta, sim, poderia produzir um estalo desse ao pisar nessa vegetação, mas outros animais como veado, ou graxaim, ou diferentes felinos, né? Jaguatirica, onça pintada, ou a onça parda, ou esses gatos maracajá e qualquer outros felinos, por exemplo, ou mesmo esquilos, dificilmente fariam um barulho de estalo como esse. É praticamente inviável que no deslocamento eles conseguissem fazer o mesmo barulho, um som desse, pisando na vegetação e fazendo esse estalo, até por causa do peso dele. Por exemplo, se estivesse deslocando aqui na vegetação e pisar na vegetação seca como essa aqui, fazendo esse tipo de estalo, ou se está se deslocando, não presta atenção nesses galhos secos aqui do caminho, e passa e dá esses estalos aqui. Por exemplo, né? Passou, não prestou muita atenção, engatou aqui no equipamento, por exemplo, produzir esse estalo. Esse estalo é bastante característico também da passagem de um som diferente. Isso pode alertar que existe alguma coisa diferente. Pode ser que o animal obviamente não saiba exatamente do que se trata, mas isso pode alertar a atenção do animal e, portanto, perder toda aquela incursão, por exemplo, de observação de animais, né? Para quando estiver nessas áreas de ambientes naturais. Portanto, aqui fica mais essa dica nossa do rastreamento humano, quando estiver se deslocando nesses ambientes naturais para fins específicos de rastreamento de animais, atentar bastante para esses tipos de vegetações, para não pisar, ou mesmo quando estiver em deslocamento, não quebrar com a passagem do corpo essa vegetação produzindo esse estalo. Esse estalo é bastante diferente, pode alertar todos esses animais que estão na localidade e, portanto, ocorrer uma reação em cadeia e produzir a perturbação naquele ambiente e afugentar os animais locais, desse local. Portanto, essa é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.